Bom, primeira coisa que eu acho que todo homem tem que fazer é saber cozinhar. Indefensável homem que não sabe cozinhar. Pra mim é o básico. Ah, Ed, você quer que eu faça o banquete? Quer que eu vá trabalhar no Sal? Quer que eu vá trabalhar num restaurante mega? Quer que eu vá trabalhar no Dom, na Casa do Porco? Não, viado. Eu quero que você faça um arroz, um feijão, uma carninha, um ovo frito e se pá uma massa, que é básico de fazer. Uma misturinha básica, né? Um legume, uma saladinha. Cara, é a coisa mais simples do universo. Um macaco bem treinado faz um arroz e um feijão. Por que você, Janjulão de 30 anos, não? É o passo básico. Porque assim, sempre que a gente vai falar do que o homem tem que fazer, não sei o que, não sei o que lá, a gente entra num ideal, que é um ideal que me incomoda. O cara tem que saber mexer com mecânica hidráulica. O cara tem que saber fazer um motor de um Uno. O cara tem que saber fazer um gato da eletricidade da rua. É sempre uma parada, assim, que busca um ideal masculinista, antigo. Tem que saber forjar uma espada élfica. Mano, o que eu acho que todo homem tem que saber fazer é manter a sua autossuficiência. E a autossuficiência, ela é simples. É você saber se alimentar, pagar suas contas e se cuidar. Eu vou começar pela alimentação. Tem que saber se alimentar. O mínimo. Agora vamos falar da sua casa. Você tem que saber zelar pelo espaço em que você vive. E zelar, de novo, não é um exagero. É você entender, varrer um chão, passar um pano, lavar um prato. Não tem um mínimo. E assim, o mínimo, eu sou muito tolerante com o mínimo. É um mínimo de cuidado básico, sacou? Pra você poder existir num lugar, porque assim, pra mim não pode ter bicho. É um bom ponto, né? Mosca, barata e rato é um bom ponto, né? Porque bicho tem, né? Que é o Tobias. O único bicho aceito na minha casa é o Tobias. Pomba, barata, rato e mosca, pra mim é inaceitável. E é isso, entendeu? É esse cuidado básico, esse zelo básico. A gente tem, e eu tenho pesquisas que mostram disso, né? Muitas tarefas domésticas da casa são exercidas pelas mulheres, né? Então, a gente tem até uma parada que chama jornada dupla, onde as mulheres trabalham no trabalho e trabalham em casa e os homens acabam não dando a parte deles dentro das tarefas domésticas. Isso vem de educação, isso vem de dentro da casa. E muitas coisas que a gente não aprende, a gente não reproduz. E a gente acaba levando pros nossos relacionamentos, a gente acaba levando pra nossa vida, a gente acaba levando pra outros lugares esse tipo de comportamento padrão que é errado. Porque não dá pra você falar que você é um homem adulto se você não sabe agir como tal, se você agir como uma criança. E no vídeo de hoje eu fiz uma lista de coisas que todo homem tem que saber fazer. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, o seu melhor amigo na internet, e esse é o meu canal novo. Se você ainda não é inscrito por aqui, quero convidar você para se inscrever por aqui. Aperta o botão de se inscrever, deixa o like nesse vídeo daqui, compartilha com seus amigos e bora pra nossa listinha. Outra coisa básica que você tem que saber fazer, gerir dinheiro. Tu vive numa sociedade capitalista, irmão. Tu vai precisar de dinheiro pra tudo. Tu vai precisar de dinheiro pra aluguel, pras contas, pra roupa, pra sair, pra estudar, pra ganhar dinheiro. E se você não souber lidar com seu dinheiro, você tá na merda. Ah, eu preciso pagar um curso, não tenho dinheiro pro curso. Por quê? Porque eu fui na balada, gastei num combo cerveja. Burro. Você se fudeu. É básico, é simples. E assim, esse é um gerenciamento de finanças pra mim que é o mínimo. Como todo homem deveria saber pra cuidar do seu dinheiro. Quanto você ganha? Pá. Ganho tanto. Quanto você gasta? Tanto. Tá. O quanto você gasta tem que ser menos do que o quanto você ganha. Ponto. Sobrou uma grana? É pra comprar um Nike? Não. Guardar. Sabe por quê? Porque um dia você vai estar andando com o seu Corsa na rua, vai vir um uninho chutado, vai dar na lateral dele, tu vai precisar refazer a lateral do carro, vai consertar a roda que virou ao avesso, virou um DeLorean que voa, tu vai precisar de grana. Se tu não guarda grana e não tem dinheiro, você se ferrou. Outro passo importantíssimo aqui, ó, que é, mano, é muito importante pra fazer. Saber negociar. Negociação e persuasão. Cara, eu fico maluco com gente que não tem um mínimo de traquejo em negociar. E negociação e persuasão é falar assim, cara, quanto é isso? É tanto. Consigo mais barato? Não. Aí você vai falar assim, tá, eu preciso gastar isso, ou eu posso comprar num lugar mais barato? Ou eu posso achar um outro orçamento pra poder trazer? Ou eu posso negociar o bagulho? Cara, negociação e persuasão é um bagulho que assim, eu acho que é primordial pra muitas coisas do nosso trabalho. Então, por exemplo, eu tô querendo contratar o Luca pra fazer um serviço pra mim. E a gente tá numa negociação. Negotiation. E aí o Luca fala, que eu faço 2. Aí eu falo, não, você pode fazer 6. Ele, não, 6 é muito. 4, então. Por quanto? Tanto. Não, aí é foda. Então a gente vai negociando. E negociação, ela não é necessariamente eu sair na vantagem do outro. É eu não sair na desvantagem do outro também. Então se você entender, tipo, pô, eu pago até tanto por tanto. E às vezes, cara, vou dar um exemplinho de negociação aqui que funciona teta muito pra vocês, tá? Então um jeito incrível de você negociar com pessoas, você falar não. Então já teve serviço que eu virei pro cara e falei assim, eu tô querendo um serviço assim, tal, quanto é que é? O cara, sei lá, 3 mil reais. Eu falei, tá bom, obrigado. Vamos fechar? Eu falei, não quero. Não, mas eu quero, não sei o que. Eu falei assim, não, tá muito alto o preço pra mim, não quero. Aí eu falei, não, faço por 2,5, faço por 2, faço por não sei o que. Ah, agora você faz barato.
que mudou do dia pra noite? E às vezes também o contrário também vale. Já teve cliente que veio pra mim e falou assim, quero tal serviço. Falei assim, custa 5. Não, eu quero por 3. Custa 5. Não, a gente fecha 4. Custa 5. Não, vou fechar com outro cara. Tá bom. Aí dá 3 meses, cara. Você fecha por 5? E às vezes você pode falar assim, custa 6 agora. O miserável é um gênio! Sacou? Às vezes você pode meter essa daí. Mas é um entendimento, cara. É um entendimento dos dois lados. Tipo, e é importante isso, assim, porque o dinheiro ele não vem fácil. O dinheiro não vai vir fácil pra você. Você vai ver uma coisa da sua vida. O dinheiro não vai vir fácil. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Dinheiro custa. Nada custa tanto quanto o dinheiro. E é importante a gente ter esse entendimento quanto o dinheiro custa, porque na hora da gente gastar o nosso dinheiro, a gente saber negociar. Veja bem, vai custar tanto, é por tanto, é como é que funciona, como é que não funciona. Dito isso, outra coisa que você vai precisar fazer muito forte é vender seu trabalho. Mas assim, se você não souber vender seu peixe, ninguém vai vender por você, irmão. Ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá nem aí pra você. Se você vai depender que a sua carreira, que o seu trabalho dependa de que outras pessoas falem bem de você, que seu chefe lembre de te promover, que seus colegas vendam o seu trabalho pro outro comprar, que as pessoas falem bem do seu negócio, querido, tá na merda. Você tá fudido. Vai morrer pobre. Mais pobre ainda do que você imagina. Vai morrer miserável. Não dá pra você esperar que os outros vendam o seu trabalho por você. Você tem que saber vender o seu trabalho. Você tem que saber chegar no outro, falar o que você faz, como você faz. Tem que saber fazer com que o seu trabalho chegue nas pessoas às quais o seu trabalho precisa chegar. Olha que importância disso. Fazer com que o seu trabalho chegue nas pessoas que vão comprar o seu trabalho. Isso é muito importante. Mesmo dentro do seu trabalho, mesmo dentro da empresa em que você trabalha, você precisa saber fazer isso. E é por isso que é importante você também ter técnicas de comunicação. Cara, sinto falar. Se eu tiver um mínimo de entendimento de comunicação, é um mundo terrível. É um mundo terrível. Ed, mas as pessoas introspectivas e as pessoas que não sabem falar, tímidas, retraídas. É um mundo terrível para essas pessoas. E nada que eu falar aqui vai tornar esse mundo mais fácil. É um mundo terrível para você. E você vai ter um mundo terrível. Então, quanto um pouquinho mais você conseguir ser menos retraído, menos introspectivo, falar um pouquinho mais, conseguir se comunicar, expressar um pouquinho melhor, menos terrível o mundo vai ser. Então é importante você entender isso, assim. Quanto mais claro você mostra o que você faz, como você faz, por onde você faz, que jeitos você faz, o que é o legal do seu trabalho e tal, você vai conseguir vender melhor o seu bagulho. Ed, mas é muito difícil. Cara, quanto antes você começar a fazer isso, menos vai doer. Tô falando que vai ser mega fácil pra você fazer isso um dia? Não, não vai. Mas você precisa saber fazer isso. Outras coisas importantes aqui, o mínimo de manutenção da tua casa. Você precisa ter. Assim, de novo, não quero que você seja um excelente bombeiro hidráulico, não quero que você seja um excelente eletricista, mas você precisa ter um mínimo de traquejo com algumas ferramentas para garantir que, caso dê uma merda na sua casa, você consiga manter a sua casa inteira até que a pessoa que vai consertar aquilo chegue lá. É um bom linha de raciocínio, né? Cara, tinha um problema, tava com um vazamento impossível na minha cozinha e no meu banheiro. E aí era um papo de uma bolha de ar que entrou. Cara, tudo que eu mexi no sifão. Cara, eu mexi em tudo que dava pra você mexer, cara. Tiramos cano, botamos cano, puxamos, abrimos, fechamos. Mano, papo de louco. Nada funcionava. Cara, eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer com que o vazamento parasse. Entendeu? Então, fechei o registro. Quando eu usava o registro, eu tinha garantir que vazasse o mínimo possível até a porra do maluco vir aqui consertar a casa. Básico. Pô, outro dia, não sei o que eu tinha pendurado, que caiu na minha parede. Isso na casa antiga, arranquei um pedaço inteiro da parede. Aí eu olhei e falei, pô, aqui deu merda. Aqui eu fiz merda. Aí eu preciso entender como é que eu faço pra que não caia o resto da minha parede por causa da cagada que eu fiz. Você entende o que eu tô falando? Às vezes você precisa ter um mínimo de interesse. Tipo assim, pô, eu não sei mexer em chuveiros, Ed. Tá tudo bem, cara. Como é que você garante que sua casa não pegue fogo até o eletricista chegar? Ed, aconteceu tal coisa na minha casa que tá terrível. Tudo bem. Como é que você garante que você consiga viver naquele espaço? Então tem umas coisinhas básicas, uma chave de fenda pra você abrir um bagulho, um móvel que quebrou, pô, mas tem um monte de coisa de valor. Pô, como é que você consegue pelo menos manter aquele móvel de pé? Como é que você, sabe? Às vezes você precisa entender um mínimo, um básico, assim. Uma chave de fenda, uma chave Phillips, uma furadeira, um martelinho, a parafusadeira também, né? Você tem a chave de fenda já. Se você souber mexer com essas quatro brincadeirinhas daí, cara, tu já é grandão, entendeu? Tu já é grandão. Mas assim, é o mínimo, cara, porque senão você vira uma criança, velho. Caiu ali, não sei resolver. Fudeu. Porque às vezes o conserto vem, mas ele demora. Eu, tipo, eu tive que resolver um BO que eu precisava puxar umas tomadas pro meu quintal. Porra, eu não sei fazer isso. Aí eu pedi ajuda do eletricista do Luca. O que o eletricista do Luca fez? Qual foi o nome dele? Não vai falar dele? Ah, tá. Senão eu ia queimar ele aqui. Marquei com o cara fez comigo. Marcou, não veio. Desmarcou, não apareceu, não remarcou o horário, me ferrou. Aí eu consegui um eletricista pra quando? Pra 2 semanas depois. Eu fiquei 2 semanas sem precisar fazer o bagulho que eu precisava conseguir. Maldito do eletricista do Luca. Mas graças a Deus eu sabia. Pô, eu tenho uma extensão elétrica, eu tenho não sei o que, eu sei fazer não sei o que lá. Você precisa do mínimo. Eu fiz aqui alguma lista, porque tem várias aqui e que eu não vou conseguir ler rápido, tá? Então falar em público é importante também. Eu quero pôr nessa lista aqui, acho legal você falar em público, porque às vezes você vai precisar... Cara, e falar em público não é você ser o piadista da galera. Porque às vezes você vai precisar apresentar seu trabalho em público. Numa reunião de trabalho. Eu já vi muita gente que não sabia falar em reunião
ser passada por quem sabia falar. A pessoa trabalhava bem, não sabia falar em público. Uma pessoa que sabia falar melhor, mas trabalhava pior, foi promovida. Outra, saber dizer não e impor limites, importantíssimo. Tá? Importantíssimo é você ter controle sobre o seu próprio tempo, sobre a sua energia, sobre como você gasta a sua cabeça. Cara, não. Você não pode fazer? É não. Você não tem tempo? É não. Você não quer? É não. Não ficar falando sim. Mas o mais importante que eu coloquei aqui, ó, e eu acho que é importante mesmo, é resolução de conflitos. Aqui não é uma questão tipo de casa, de escritório, é uma questão da rua. Você tem que saber resolver conflito. E acima de tudo, tem que saber que boa parte dos conflitos que você vai arranjar na rua, principalmente morando no país do QI 83, que é o Brasil que a gente mora, não vale a pena. Tu vai estar andando no shopping e um cara vai entrar na tua frente e parar na tua vaga. Tu desce grandão pra tirar satisfação com o cara saca uma arma e te dá um tiro no peito, porque ele tem a garantia de que ele não será punido se ele te matar. Porque a gente mora num país onde mais de 90% dos homicídios sequer são investigados pela polícia. Outro dia eu tava vendo um vídeo assustador. Tava tendo um grupo de turistas, tal, tava comprando uma coisa de um cara que era um vendedor ambulante. Nisso chegou um outro vendedor ambulante que disse que aquela área era dele. Que esse é o país que a gente vive, né? Onde um lugar que não é demarcado tem dono. Os dois começaram a discutir, os caras que estavam, os banhistas que estavam, começaram a rir, né? Porque eram os dois caras de barraquinha discutindo e tal. E aí um resolveu começar a puxar o outro, né? Empurrar e tal. E os dois estavam carregando, sabe, acho que era queijo coalho e tal, sabe aquelas coisona grande aqui? Aí começou a ser puxado, ficou incomodado e tal. Ele tirou uma faca, todo mundo dando risada, achando engraçado, filmando. O cara deu várias facadas no peito do outro maluco. O maluco morreu no meio de um banho de banhista no Rio de Janeiro. Copacabana, se eu não me engano. Morreu por causa de um queijo coalho. Outro dia um rapaz estava andando na rua, parou um motoqueiro, tentou pegar o celular dele, o rapaz tentou correr, tomou um tiro no peito, morreu. Morreu por um iPhone de botão. É isso. Aqui a sua vida não vale de nada. Então a gente precisa entender às vezes qual conflito a gente vai entrar e qual conflito a gente não vai entrar. E isso é importante você entender. Você entender não entrar em conflitos é você preservar a sua vida também. Então às vezes você está acostumado com a sua briga no pátio da sua escola, com o pátio da sua faculdade, com o Twitter, e você acha que você é grandão. Na vida real, meu amigo, é um tiro e você tá no chão. E aí quem fica é tua mãe, é tua mulher, é teu filho, é teus pais, sofrendo porque você não soube resolver. Eu mesmo passo, eu também concordo com uma outra coisa aqui, ó, que é importante. Você tem que saber se proteger também. Chegando a últimas vias, chegando a vias de fato, é importante você saber ter um mínimo de proteção. Uma defesa pessoal, um mínimo de arte marcial. Porque assim, você não vai se defender de assalto com golpe de jiu-jitsu. Eu não conheço um armlock que seja bom o suficiente pra parar uma bala. Se o cara der 5 passos pra trás com um revólver na mão, acabou tudo que você pode fazer contra ele. Esquece. Mas, se um dia sua mulher estiver sendo agarrada no rolê e a única solução que ela tem de ser salva é você, acho que é importante você saber um pouquinho como resolver. Se um dia você tiver, cara, você entrou no meio de uma treta que não tem nada a ver com você, mas você precisa ter um mínimo pra poder sair dela, porque às vezes se proteger não é você bater e espancar alguém, gente. É você conseguir sair da briga também. Parte de conflito é você parar. É uma história que um dia eu vou contar aqui pra vocês inteira. Essa história é muito pessoal minha. Mas um dia, um ex-namorado da minha mãe resolveu no meio da noite bater nela. Resolveu simplesmente agredir minha mãe na casa que eu morava. E aí eu tentei separar a briga, tentei de fazer de tudo quanto é jeito, até uma hora que ele veio pra cima de mim. E aí a única coisa que tinha pra proteger minha mãe e a mim mesmo era eu. Eu podia ligar pra polícia, podia ligar pro Batman, podia chamar meu pai, podia chamar quem for. Ninguém ia chegar lá tempo suficiente pra proteger minha mãe. Graças a Deus, naquele dia eu tinha os instrumentos suficientes pra proteger a mim e a minha mãe. E assim, vou falar uma coisa pra vocês, depois daquilo eu nunca mais entrei em nenhuma briga de vias de fato. Anos antes disso, não tinha entrado em nenhuma briga. Só que a última briga que eu arranjei antes disso tinha sido na adolescência, jogando bola na rua. Mas assim, é importante porque assim, um dia... E não tô desejando isso pra você, cara. Desejo pelo contrário, desejo que você viva a paz. Mas um dia, pode ser que aconteça que você seja a única coisa que tem em defesa entre você e uma pessoa que você ama. E se infelizmente esse dia chegar, simplesmente chegar, cara, que você tenha pelo menos um mínimo de instrumento pra proteger os seus amores. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais um vídeo aqui do lado pra você assistir. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e é nóis. Valeu!